O Intercept Brasil informou hoje que o ex-deputado Eduardo Bolsonaro tinha responsabilidades e poder sobre a gestão financeira do filme que conta a biografia do pai. Repórter Misael Mainete chegando agora aqui com a gente. O ex-deputado também conversou com Daniel Vorcaro, o que já se sabe. Bem-vindo, Misael. Boa noite. Que situação, hein, Tiago? Situação que só vai crescendo e a gente vai acompanhando, envolvendo os irmãos Bolsonaro e Daniel Vorcaro do Master. Muito boa noite para você e para todo mundo que acompanha o jornal Jovem Pan. Essa reportagem do Intercept mostrou que os registros contradizem as afirmações feitas pelo deputado federal, licenciado Eduardo Bolsonaro, na publicação do Instagram de ontem, sobre sua relação com o filme, colocam o deputado federal como uma peça-chave com poder na tomada de decisão, inclusive decisões financeiras sobre o filme que conta a história do pai dele, o ex-presidente Jair Bolsonaro. De acordo com a apuração, também mostra que Eduardo omitiu a sua conexão em busca de dinheiro para financiar o filme, ao dizer no post que ele fez no Instagram que ele apenas cedeu direitos de imagem e não exerceu qualquer tipo de gestão na procura pelo dinheiro para a produção do Dark Horse, que é o nome do filme. Um contrato de produção com a data de novembro de 2023. Esse contrato ele foi assinado digitalmente por Eduardo Bolsonaro no dia 30 de janeiro de 2024. Traz a empresa, que é a produtora Go Up Entertainment, que fica nos Estados Unidos, e Eduardo Bolsonaro, também o deputado federal Mário Frias, ele que é do PL de São Paulo, à frente da produção executiva, que é uma função com poder direto para controlar o dinheiro e a gestão financeira desse longa-metragem. De acordo com esse documento, a produtora e também os produtores executivos agiriam em conjunto para dedicar-se em atividades de desenvolvimento do projeto. Que atividades que a gente está falando? De acordo com o documento, abre aspas, envolvimento nas considerações estratégicas relacionadas ao financiamento do filme e preparação de informações e documentação para investidores e assistência na identificação de recursos de financiamento de filmes, incluindo créditos e incentivos fiscais, colocação de produtos e patrocínio, fecha aspas. Tem bastante coisa envolvida aqui, quando a gente fala em patrocínio, em domínio e em licenciamento. Esse contrato que foi obtido pelo Intercept, ele define, então, várias funções que envolvem diretamente Eduardo Bolsonaro. Ele teria, então, um envolvimento direto nessa produção. Junto com outros produtores, a empresa Go Up e o deputado federal Mário Frias, eles teriam responsabilidade sobre decisões como os recursos que seriam captados e como tudo isso seria utilizado. Mas não há informação de fato de quem executou essas funções. A gente tem uma postagem feita por Eduardo Bolsonaro do PL. Acompanhe. Com o dinheiro dos recursos da ação conservadora, eu peguei 350 mil reais, transformei em cerca de 50 mil dólares e mandei para os Estados Unidos. Por quê? Para garantir o contrato com um diretor de Hollywood, para que ele pudesse fazer o roteiro, começar a rascunhar, desenhar essa história que lá na frente, se conseguirmos um investidor, né, ou um grupo de investidores, fazer o filme acontecer. Então a gente conseguiu segurar diretor de Hollywood 2 anos com esse contrato. Que eu fui um louco, que eu coloquei todo o risco somente para mim. Estava chegando no final desse contrato. Nós iríamos perder o diretor de Hollywood quando surgiu a possibilidade de um grande investidor vir a nos ajudar a fazer o filme, que depois acabou sendo, né, um pool, vários investidores. Então, não tem nada além disso. Declaração do deputado federal cassado Eduardo, ou melhor, do deputado federal licenciado Eduardo Bolsonaro, cassado também pelo PL, e a gente segue acompanhando essa história. Parece que não está perto do fim, nem no meio, talvez eu diria, está só no começo, né, Tiago? É isso, Misael. Até daqui a pouquinho, deixa eu chamar o Kobayashi e também a Dora Kramer para comentar essa nova informação que foi divulgada pelo Intercept Brasil. Ô Dora, começo por você. Ao que tudo indica, as informações vão saindo a conta-gotas, né? E a cada informação nós temos publicações, explicações
E ele chegou a dizer que assinou o contrato, mas depois os planos mudaram. De qualquer forma, a situação política vai se ampliando e vai se agravando, Dora? Pois é, como as coisas vão saindo a conta-gotas, as explicações também vão se modificando. Você vê que até ontem não tinha dinheiro nenhum, agora já tem dinheiro, e é típico de história mal contada, quando começa a pessoa, o autor da história, começa a contar uns detalhes que não tem nada a ver, e coloca muitos detalhes, isso é típico de história mal contada. Isso para não falar de história mentirosa, tá? Mas é o que parece, fica parecendo tudo uma grande mentira, e cada hora entra um detalhe novo que não tinha sido explicitado, e o fato é que a Polícia Federal vai atrás desse dinheiro, e se achar qualquer indício de que esse dinheiro não foi totalmente para a produção do filme, isso vai ficar muito, muito, muito pior. E como é que daria para o Flávio e o Eduardo Bolsonaro, os dois irmãos, resolverem isso? Apresenta o contrato, os comprovantes de que esse dinheiro foi integralmente, não serviu para sustentar o Eduardo Bolsonaro, que é claro que a suspeita aparece, que o gestor do fundo para onde alegadamente foi esse dinheiro é o advogado de imigração do Eduardo Bolsonaro. Então, fica uma coisa esquisita, com uma empresa com sede no Texas, onde ele mora. Bom, se mostrassem o contrato comprovante de que, olha, foi tudo gasto, foi para produção, essa parte estaria resolvida. Ficaria sobrando, e aí é mais difícil de explicar, a camaradagem com Vorcaro, que não tem essa história de dinheiro privado, que a gente sabe muito bem que o dinheiro do Vorcaro, além de não ser limpo, não é integralmente privado. A velha história, Colbert, siga o dinheiro, a rota do dinheiro vai explicar efetivamente o que está acontecendo? Certamente, Tiago. Seguir o dinheiro vai mostrar o que está acontecendo e, no meu ponto de vista, o para onde foi o dinheiro talvez tenha um potencial ainda maior de danos políticos para a família Bolsonaro do que propriamente de onde veio. Isso que a gente está falando de Daniel Vorcaro, a personagem mais radioativa da política brasileira. Qualquer pessoa que se vincule minimamente com essa marca do Banco Master e com o Daniel Vorcaro é rapidamente contaminada por ela. Então, mesmo com essa marca tão negativa na política, mais importa para onde foi esse dinheiro do que propriamente de quem veio. E isso diz respeito agora ao Eduardo Bolsonaro, que aparece como produtor executivo, de alguma maneira um ordenador de despesas, para a gente usar aqui um termo do poder público, né? De valores que não se sabe, de fato, se foram para o filme. Até por essa ligação com o advogado que foi o seu advogado de imigração, o Eduardo poderia vir a público e mostrar, por exemplo, o recibo de pagamento, o comprovante de transferência do valor que ele teria pagado a essa pessoa para advogar nos seus direitos de imigração, por exemplo, para não dizer que ele fez isso graciosamente pelo fato de ser gestor. Enfim, tem confusão aí patrimonial a ser explicado e a gente vai começar a acompanhar isso a cada vez que uma notícia vier do Intercept. Se o Intercept adotar o mesmo modus operandi que tinha lá na Lava Jato, de ir publicando pouco a pouco, a gente vai ter semanas e semanas de notícias. Para finalizar, Tiago, em relação ao Flávio, ele tem apoio e um time que ainda endossa, que reproduz os seus argumentos. O Eduardo gastou toda a sua gordura política de apoios nessas picuinhas aí que foi adotando com as pessoas da direita. Ele, se precisar, não vai ter esse apoio público que teve o Flávio de ontem para hoje.